Notas introdutórias. Vocês estão prontos para continuar a nossa aventura? Aqui é tudo faz de conta. Por isso, a fachada do castelo é confeccionada em papelão, em um fundo preto, mas graças à nossa imaginação, ele será um castelo de verdade. Assim como outros objetos que vão ganhar vida e se tornar parte dessa jornada. Com a ajuda da Aileen, a nossa fabulosa contadora de histórias, que é tão, mas tão entusiasmada que ao decorrer de toda a história se expressa com o corpo, gesticulando com mãos, braços e muitas expressões faciais. E assim, vamos prosseguir com as aventuras do Rei Joaquim. Aileen é mulher branca, com cabelos castanhos, presos em um coque. Usa brincos pequenos e dourados, em formato de argola. Camisa na cor branca, calça cinza e aparece na imagem da cintura para cima. Para espalhar essa história para todo mundo, ela também é contada por uma intérprete de Libras, que fica posicionado no canto inferior e direito da imagem. E assim como a Aileen, aparece da cintura para cima. Ela é mulher de pele preta, cabelos encaracolados presos no alto da cabeça. Usa uma camisa preta e calça cinza. Sob fundo na cor creme, os dizeres: Ministério da Cultura apresenta. Da esquerda para a direita entra em cena um cortejo de insetos mágicos. Um besouro tocando caixa, uma mariposa segurando um estandarte, uma minhoca com uma tuba de flor. Nas laterais verticais, faixas com ilustrações de folhas e flores coloridas. Em escritas amarelas e letras estilizadas, a frase Pipocas no Jardim dos Sonhos. Oi, eu sou a Aileen, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história que se chama Uma História Sem Fim para o Rei Joaquim. Parte 2 de 3. Todo mundo pronto para ouvir uma história? Mão direita atrás da orelha. Todo mundo pronto? Repete o movimento. Então... História de Aileen. Livro aberto com ilustrações e menina segurando outro livro. Aileen retorna. Ministério da Cultura apresenta Uma História Sem Fim para o Rei Joaquim. Um evento do Pipocas no Jardim dos Sonhos, com texto de Luiz Teixeira e Adriane Avro. Ilustrações Evandro Marenda. No episódio anterior, o Rei Joaquim, que sempre fora tão leve, sorridente, arregala os olhos e agora cerra os dentes. vivia nervoso, inquieto, ficava irritado com coisas à toa, não parava de olhar o relógio, pois tinha receio de que as horas passassem rápido demais e de que o dia acabasse com o sol a pino. Aponta o dedo indicador ao alto. De que as flores murchassem. Com os dedos unidos, simula uma flor e a cheira. Exalar seu perfume. E de que seus amigos não voltassem para contar suas histórias. Ele não tinha coragem de contar para ninguém, mas começou a temer que sua própria história tivesse um fim. Resolveu então buscar a ajuda de um conselheiro real, um homem sábio, de expressão serena e que parecia sempre estar sorrindo com os olhos. Ele era conhecido por decifrar os mais difíceis enigmas, por entender a linguagem dos animais e por saber conversar em absoluto silêncio. Olhos arregalados. Diziam que era capaz até de dar nós em pingo d'água. Só a ele o rei contou tudo o que acontecera e falou de seu pesadelo, de seus medos e de que não tinha mais gosto de ouvir histórias, pois sabia que cedo ou tarde elas acabariam. E sua vontade era de que não fosse assim, pois queria segurar o tempo, prolongar as palavras, os cheiros, as vozes, os cantos dos pássaros, para que nunca fossem embora. Ele, o qual sempre dissera que tudo que começa tem que ter um fim, agora temia que esse fim chegasse. O calmo conselheiro sorriu com um olhar indecifrável. Leva as mãos próximas ao rosto. Depois de um longo período sem falar, lançou uma surpreendente proposta ao rei. Majestade, peça aos mensageiros reais que convidem todos os cidadãos do reino para participarem de um desafio inédito. Quem for capaz de contar a história mais longa do mundo, uma história tão comprida que não tenha fim, ganhará uma recompensa. Terá o direito de morar no palácio e será herdeiro do trono real. Com a coroa. O quê? Olhos arregalados. A história mais longa do mundo? Herdeiro do trono real? Sem a coroa. A princípio, o rei estranhou a sugestão de seu conselheiro. Teve vontade de questioná-lo, pensou até que podia ser uma brincadeira de mau gosto. O que ele esperava receber, na verdade, era um conselho sábio do que precisava fazer para perder seus medos e para voltar a ter gosto de ouvir histórias e de passear nos jardins e de encontrar seus amigos. Apesar do espanto inicial e mesmo sem entender bem, o rei Joaquim acabou aceitando a proposta, pois tinha plena confiança em seu conselheiro que nunca o havia decepcionado. Pediu então a seus ministros que convocassem todos os mensageiros reais,
Eles deveriam anunciar de imediato nos 4 cantos do reino que o desafio estava aberto para receber inscrições de todos os cidadãos interessados. Retorna galopando em um cavalo de papelão e madeira, segurando uma espada de papelão com a mão direita. Analisa o ambiente. Se inclina para trás, puxando as rédeas. Aponta a espada para frente. Está aberto o desafio para todos os cidadãos. Quem for capaz de contar a história mais longa do mundo, uma história tão comprida que não tenha fim, ganhará uma recompensa. Terá o direito de morar no palácio e será o herdeiro do trono real. Volta a galopar. Retorna sem o cavalo. Não demorou muito para chegarem pretendentes dos lugares mais longínquos do reino, pessoas ilustres e anônimas, pobres e ricos, jovens e velhos de grande imaginação. Na fila de inscrições, que se estendia muito além dos limites das terras onde ficava o Palácio Real, Enumera com os dedos. cozinheiros, alfaiates, lavadeiras, andarilhos, tecelãs, astrônomos, costureiras, ferreiros, cantoras, inventores, músicos e muitos outros que, independentemente de seu trabalho, tinham o mesmo objetivo. Queriam muito estar presente naquele evento extraordinário. Não era só a recompensa que atraía pessoas tão diferentes e de localidades tão distantes. A maior parte delas tinha notícias do que vinha acontecendo com o rei e queria, de alguma maneira, poder ajudar. Todas desejavam que ele recuperasse sua saúde e que voltasse a iluminar o reino com sua alegria e simplicidade. O salão principal do palácio foi preparado para receber os viajantes. Vieram inclusive personalidades famosas no reino, como o inventor de ventos musicais, Agita os braços. a vendedora de pipoca de flores, o homem que despertava o sol, a escritora de livros vivos, o encantador de pirilampos e a desenhista de nuvens formosas. Desenha no ar com a mão direita. A expectativa era grande e a esperança de que algo admirável estava por acontecer pairava. Movimenta os no ar. dedos e olha para o alto. O próprio rei Joaquim começava a sentir dentro de Leva a mão si direita ao peito. uma sensação de que há muito tempo não tinha. A impressão de que bons ventos se aproximavam. Gira a mão. Por isso, dirigiu-se ao salão para que as audiências tivessem início. Clarins soavam, tambores rufavam, pontuados ao longe pelo alarido dos pássaros, que estavam surpresos com tamanha movimentação. Porém, o que se viu a seguir não foi tão animador. As histórias até começavam com entusiasmo, algumas divertidas, outras emocionantes, mas aos poucos iam enfraquecendo, até se tornarem fiapos e restar apenas um murmúrio. Agita os dedos da mão direita ao lado do rosto. O rei Joaquim começou a ficar impaciente. Não conseguiu esconder sua decepção. Com a coroa. Franze o rosto. É só isso? Sem a coroa. Por mais que os participantes se esforçassem, o fato é que acabavam cansando. As histórias terminavam antes da hora e a sensação era de que tudo estava perto do fim. Passaram-se horas, dias, semanas e nada de novo acontecia. Por mais que os contadores se empenhassem, por mais que tentassem alongar ao máximo Abre os as braços com os punhos narrativas, cerrados. não conseguiam satisfazer a vontade do rei de ouvir uma história sem fim. A desilusão foi tomando conta de todos, até o instante em que algo inesperado aconteceu. De repente, sem ser anunciado, alguém entrou no palácio aos Gira as mãos. trambolhões. Era um personagem livresco, vestido com um curioso chapéu Mexe em um chapéu avermelhado imaginário. e um longo casaco de retalhos. Passa os braços em frente ao corpo. Ele carregava uma galinha no colo e tentava equilibrar uma bandeja cheia Em uma mão, de segura a ovos. galinha. Na outra, a bandeja. Depois de entregar seus pertences para um soldado de cara assustada, provocou-os com vivas, virando estrelas e cambalhotas desengonçadas. Agita os braços. Era um personagem tão estapafúrdio e contagiante que imediatamente ouviram-se gargalhadas incontroláveis que se espalhavam pelo salão. Até o rei Joaquim, que há muito tempo tinha um semblante pesado, Movimenta os dedos nas laterais dos lábios. um leve sorriso, e ergueu-se do trono para observar melhor o estranho visitante.
Não demorou para o rei perceber que o homem que chegara com tanta graça era na verdade um velho conhecido que tantas vezes participara dos alegres encontros no jardim do palácio. Era o mestre Policarpo, um bufão, palhaço e malabarista de Faz malabares com as mãos. Ele sempre dizia que sua especialidade era tirar as pessoas do sério e desafiar aqueles que teimavam em fazer cara de fechadura de porta. Tão logo se viu frente ao rei, Policarpo cantou como um galo, fez mesuras sem fim e inclinou-se elegantemente para demonstrar todo o respeito e carinho que sentia por sua majestade. Reverencia. Com esse gesto, queria expressar que não era à toa Faz que malabares estava com as lá. mãos. E também não era apenas para provocar risos que fizera seus malabarismos e sua entrada triunfal. Ele era um homem sensível. Seu ofício era tocar o coração das pessoas e, quem sabe, mais do que todos que estavam ali, conseguia compreender o que se passava com o rei. O mestre Policarpo não perdeu tempo e logo depois de criar suspense fazendo um malabarismo impressionante com ovos, Repete o movimento. sem quebrar um único sequer, foi logo anunciando que ele, e só ele, conhecia a história mais longa do mundo. Move as mãos espalmadas para baixo. Pediu a todos que se sentassem confortavelmente, pois lá teriam que permanecer por anos a fio, uma vez que a história que estava para começar realmente não teria fim. E como se estivesse em uma feira ambulante no meio da praça, começou a cantarolar uma história. Manipula 3 ratos de papelão. Era um, eram dois, eram 3 camundongos de uma vez. Romeu, Juraci e Anacleto. Solta. E um celeiro de milho até o teto. Ergue o braço direito. Era um, eram dois, eram 3 assovios de uma Pega um vez. papelão com 4 ratos. Chegaram filhos e parentes, milhões de ratinhos contentes. Solta. Eram 2, eram milhões. E só um buraco no celeiro, muitos bigodes espetados. Era um, eram 2, eram Segura um dos ratos. um guloso entrava. Movimenta o por rato para a vez, esquerda. Saía com um só grãozinho. Solta. Entrava outro ratinho. Movimenta o segundo rato para a esquerda. Era um, eram 2, Solta. eram 3. A história sem fim, outra Repete vez. o ato com o terceiro rato. Algumas crianças que estavam presentes se interessaram pela história e começaram a... Agita as mãos na altura dos ombros. Deixou o Policarpo mais animado. Porém, o rei Joaquim já começava a ficar impaciente, pois não entendia onde essa história iria chegar. A plateia não sabia se ria ou chorava, e na dúvida resolveu seguir as crianças. Agita as mãos novamente. Entre palmas e gracejos, todos começaram a repetir a estrofe junto Segura a com galinha nos Policarpo, braços. que naquele momento pegou novamente sua galinha no colo e continuou com a ladainha recitando e cantando e dançando pelo salão como um maestro regendo uma plateia que parecia hipnotizada. Move a mão como um maestro. Era um, eram 2, eram 3, um guloso Movimenta que as mãos. entrava por vez, saía com um só grãozinho e entrava outro ratinho. As pessoas que lá estavam foram tomadas por uma vontade irresistível de se Dança com os levantar braços. e dançar pelo salão. Era algo tão inexplicável, mas que acontecia de uma maneira tão natural que não tinha como controlar. Até homens Franze o sisudos, rosto. senhoras tímidas e velhinhos Se apoia em uma de bengala. sentiam-se completamente à vontade. Brincavam como crianças, com tanto gosto e alegria que ninguém sentia vergonha. Contagiados pela música, rodavam e faziam um trenzinho que imitava a longa fila de camundongos. O refrão virou um coro esfuziante e a história de Policarpo se transformou em uma festa, onde todos celebravam, mesmo sem saber o motivo. Isso era o que menos importava. Agita os braços. Era um, eram 2, eram 3, um guloso que entrava Movimenta por sinuosamente vez, as mãos. saía com um grãozinho e entrava outro ratinho. Ninguém sabia dizer que tempo se passou nessa comemoração. Há quem diga que Enumera foi com os uma dedos. 2, 3, mas outros dizem, com certeza, que lá ficaram por mais de um mês. Faz um movimento de convite com Será as que mãos. essa história vai ter fim? Corre assistir a Continua. parte 3.
Sob fundo em tom creme e bordas com ilustrações na cor marrom, Os Dizeres. Pipocas no Jardim dos Sonhos. Contação de histórias, Ailém Roberto, Histórias de Ailém. Cenário, Jorgelina Vasques. Filmagem e edição, Daniel Santoro. Acessibilidade, Fluindo Libras e Casa Consultoria. Texto, Adriane Avro e Luiz Teixeira. Ilustrações e projeto gráfico, Evandro Marenda. Produção executiva, Isadora Hofstadter. Produção, Elisa Cordeiro, Lucas Silveiras, Luciana Patrícia de Moraes, Xana Lima e Tânia Campos. Coordenação geral, Eti Cristina Forte Carneiro. Curitiba, 2023. Sob fundo claro com sinalizações laterais e verticais em tom amarelo e verde claros, as logomarcas. Lei de Incentivo à Cultura. Instituição beneficiada, Hospital Pequeno Príncipe. Patrocínio, Camagril, Nódica, Framepot, Vacinar, Adami, Grupo Filos, Megamix, MA Máquinas, Plastipac, Metiza, Dissul, Reivax, Nippon Flex, Metalcraft e Bolos. Realização, CGC, Ministério da Cultura, Governo Federal.